Seja bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Mediante todas as alternativas que serão apresentadas, trazemos uma que tem grande importância no ambiente agrícola e que, na sua ausência, as demais alternativas de controle tornam-se menos eficientes. Isso, consequentemente, tem uma influência direta tanto no custo de produção quanto na produtividade das culturas. Abordaremos, portanto, a importância do manejo preventivo, tanto para potencializar o que já está presente na área de cultivo, quanto para proporcionar melhor rendimento do que é adicionado mediante outras práticas de manejo. Nesse sentido, mantemos a ciência de que a biota do solo tem influência direta em processos e ciclos bioquímicos, sendo a sua conservação e manutenção necessárias para a conservação da saúde do solo e funcionalidade. Dentre esses processos podemos citar a ciclagem de nutrientes, manutenção dos fluxos de energia, Decomposição e ciclagem da matéria orgânica, produção de metabólitos como fitohormônios, sideróforos, ácidos orgânicos, a degradação de agroquímicos, decomposição de xenobióticos, a fixação de nitrogênio atmosférico. Além da influência na estrutura física do solo, sendo a microbiota protagonista na produção de substâncias agregantes e cimentantes como polissacarídeos e glomalina. As práticas conservacionistas estimulam a atividade de micro-organismos benéficos presentes no solo, cuja ocorrência é estimada em 1 a 50 mil espécies por grama, dos quais apenas uma pequena fração são passíveis de serem cultivados em laboratório. Elas também resultam no sequestro de carbono e na manutenção da colinutrição de plantas. Nesse tópico podemos voltar a atenção à adubação nitrogenada. A presença do nitrogênio é essencial para as plantas, as quais possuem etapas de processos fisiológicos que dependem inteiramente da disponibilidade desse nutriente, tais como fotossíntese, respiração, desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica de outros nutrientes, crescimento, diferenciação celular e genética. Todavia, tratando-se do solo, a adubação nitrogenada resulta na acidificação do solo, o que interfere no equilíbrio da comunidade microbiana. Antunes, 2018. A ação da microbiota no solo, por meio da liberação de enzimas responsáveis pela hidrólise enzimática gerada por atividade bioquímica, atuantes no processo de mineralização, conferem ao solo o nitrogênio em forma inorgânica, sendo dividido em amônia NH4+, e o nitrato N03. Mas isso corresponde apenas a 2% do N encontrado no solo. O restante, aproximadamente 98% do N, é encontrado sob forma orgânica. Para que haja equilíbrio, portanto, o recomendado à prática de manejo de adubação do solo é que seja incluída a aplicação prévia de calcário, cuja ação é a neutralização da ação acidificante, além do estímulo à nitrificação em solos ácidos. Antunes, 2018. Considerando que tratamos de manejo preventivo como um todo, vale a observação de que as práticas conservacionistas são interligadas, portanto, a resposta de um fator é comumente influenciado por outros fatores, como veremos a seguir, considerando que a nutrição de plantas está estreitamente vinculada à atividade enzimática do solo, a qual, antecipando a discussão
é fortemente influenciada pelo manejo proporcionado pelo sistema de plantio direto, SPD. De acordo com o que é exposto na literatura, a atividade da enzima urease participante do ciclo do nitrogênio não difere quando comparada em diferentes épocas do ano ou com diferentes rotações de culturas, mas difere quando o sistema de manejo é comparado. Essa enzima catalisa a reação de hidrólise da ureia em duas moléculas de amônia e uma de dióxido de carbono. No trabalho realizado por Barbieri, 2017, a resposta obtida foi de maior atividade da enzima urease no SPD não escarificado, o que também foi observado por outros autores. Já a fosfatase ácida, que é fundamental para a mineralização do fósforo no solo, transformando o P orgânico em inorgânico e, portanto, prontamente disponível para as plantas, apresentou uma grande variação entre as épocas de coleta e quanto às diferentes culturas usadas em rotação, mas não em relação ao tipo de manejo. 3,2. Sistema plantio direto. O sistema plantio direto é o que mais se destaca no que se food práticas de conservação relacionadas ao aumento de produtividade. A adoção da rotação de culturas, um dos pilares que caracterizam o SPD, é determinante no aumento do aporte de matéria orgânica no solo, além da promoção da ciclagem de nutrientes. A matéria orgânica, por sua vez, é a principal responsável pela união entre todos os processos biológicos, físicos e químicos. Dentre as suas funcionalidades podemos listar o aumento da porosidade do solo, que resulta na maior infiltração de água e capacidade de retenção de umidade, além da promoção de maior diversidade e atividade biológicas, do aumento da disponibilidade de nutrientes e consequente melhora na fertilidade do solo. Todos esses atributos tornam a matéria orgânica um indicador-chave, dada a sua sensibilidade às modificações de caráter antrópico. Antunes, 2018. Silva et al. 2021. Quadros et al. 2012. Conforme citado por Barbieri 2017, o SPD proporciona o incremento nos valores de carbono da biomassa microbiana e a menor interferência na atividade microbiológica do solo. Conclui-se, a partir disso, que esse sistema proporciona, pelo aumento da biomassa, a menor perda relativa de carbono via respiração, proporcionando a possibilidade de determinar o acúmulo de carbono no longo prazo. Outro fator a ser comentado é o fato do incremento da atividade enzimática resultado pelo SPD. O sistema de preparo convencional SPC, por sua vez, apresentou maiores valores de quociente metabólico. Apesar das singularidades de cada um dos sistemas, ambos influenciam o perfil de distribuição das propriedades biológicas do solo, principalmente quando o ponto de referência é um sistema de vegetação nativa. No estudo realizado por Barbieri, 2017, objetivou-se recolher informação sobre a qualidade, diversidade e atividade biológica do solo, mediante os parâmetros de atividade enzimática urease, fosfatase ácida, a hidrólise do diacetato de fluoresceína, carbono e nitrogênio da biomassa microbiana, além da taxa de respiração basal e análise da diversidade genética a partir da comparação entre os sistemas de plantio convencional e direto e respectivos manejos.
Os primeiros termos já foram previamente abordados, mas para explanar brevemente o significado dos demais e a importância da análise de cada um deles, torna-se necessária a seguinte sequência: biomassa microbiana, BMS e respiração do solo, o quociente metabólico. A combinação dessas medidas determina a quantidade de C02 evoluída por unidade de biomassa, também denominada quociente metabólico ou respiratório. Simplificando, essa variável indica a eficiência da biomassa microbiana em processar o carbono disponível, além de possuir sensibilidade suficiente para ser considerado um indicador para estimar a atividade biológica no substrato. A fertilidade natural do solo depende unicamente da ciclagem de matéria orgânica e é mediada pela taxa de respiração microbiana. Conclui-se, portanto, que o declínio na atividade microbiana resulta no impacto à fertilidade natural do solo, afetando tanto ecossistemas naturais quanto os implementados. O aumento da biomassa microbiana está relacionado à adoção do plantio direto e com o aumento da quantidade de resíduos culturais na superfície do solo. Os altos níveis de BMS podem ser atribuídos à disponibilidade de nutrientes, carbono orgânico e resíduos de plantas no solo, além do aumento nos teores de umidade e redução de temperatura. Barbieri, 2017. B. Respiração basal. A taxa de respiração basal é um indicador sensível e revela de forma rápida as alterações nas condições ambientais que afetam a vida microbiana e é definida no açorna total de todas as funções metabólicas nas quais o C02 é produzido. É influenciada por fatores corno, presença e quantidade de matéria orgânica no solo, temperatura, umidade, aeração. A escolha do sistema de manejo é um dos principais fatores que determina se o solo é capaz de atuar como fonte ou dreno de CC02. O aumento dos resíduos vegetais e a consequente retenção do carbono no solo aumentam a capacidade de dreno do CC02 atmosférico e a mitigação de acontecimentos como o aquecimento global. O revolvimento do solo resulta na fragmentação de agregados e intensa oxigenação do solo, o que culmina na liberação de C02 preso nos espaços porosos, e intensa atividade catalítica oxidativa, o que aumenta a liberação de C02 para a atmosfera. Isso também interfere na dinâmica da comunidade microbiana, que sofre com a influência de altas temperaturas, principalmente no período do verão, somado à ausência de cobertura no solo, tendo como consequência o aumento da amplitude térmica. Tudo isso ocasiona maior difusividade e aumento do fluxo de CC02 no sistema, dada a maior degradação da matéria orgânica do solo. No caso da presença da cobertura do solo em sistemas conservacionistas, a matéria orgânica é afetada pelos processos microbianos, dependendo de diversos fatores relacionados aos aspectos ambientais, clima e condições físico-químicas do solo, às características do material orgânico, à biologia do solo, e outros. Assim, visto o número de variáveis que controlam esse processo, as transformações que ocorrem sobre matéria orgânica podem apresentar diferentes intensidades e produtos. E diversidade genética. O solo é constituído por uma infinidade de funções metabólicas e diversidade genética advindas dos micro-organismos.
Dada a grande diversidade microbiana e o gigantesco potencial, a maioria dos impactos sobre processos microbiológicos do solo tendem a passar despercebidos. Um bom exemplo para isso é o fato de não haver espécies de micro-organismos classificadas em risco de extinção, além de sua projeção ser distinta ao observado para outros grupos de organismos. Dada a possibilidade de avaliação por meio de técnicas moleculares, é possível identificar o número de espécies microbianas presentes no solo e tem-se como resultado comum a observação de números muito maiores do que os encontrados quando as análises são baseadas nos cultivos em laboratório. Mais de 50.000 diferentes sequências de DNA de bactérias foram encontradas em 1 grama de solo. Destas, 90 a 99% não são conhecidas. Há alguns questionamentos também propostos por Bueno e Mendes. 2021, como, quando convertemos uma área nativa de cerrado para um plantio de soja, ocorrem perdas da diversidade microbiana semelhantemente ao que ocorre com as plantas e animais. Essas perdas são relevantes? Perdemos espécies que eram únicas. Essas perdas poderiam acarretar perdas de alguma função do solo, por exemplo, degradação de algum composto agroquímico. Os estudos mais recentes têm sido focados em compreender e atender a estes questionamentos. O que já se obtém de resultado pode ser atribuído aos diferentes sistemas de manejo. Resultados sugerem que o solo sob plantio direto apresenta uma estrutura da comunidade bacteriana mais similar à presente sob cerrado nativo quando comparado ao plantio convencional, o que também significa maior diversidade microbiana. O sucesso do SPD se deve, majoritariamente, ao fato da permanência da palha deixada tanto pela cultura comercial quanto pela cultura de cobertura, eventualmente incluída no manejo. A sorna de ambos os resíduos das culturas resulta na maior estabilidade de produção, da recuperação e manutenção da estrutura do solo, o que interfere diretamente no fluxo de água e ar. Comparado ao SPC, o revolvimento do solo, em linha geral, resulta na sua degradação. Devido à redução no teor de matéria orgânica, perda da estabilidade dos agregados e redução na capacidade produtiva do solo. É preciso salientar que todas as propriedades do solo são interrelacionadas, bem como a fauna edáfica, isto é, o conjunto de animais que vive dependendo diretamente do solo, e a comunidade microbiana, sendo ambas influenciadas pelo manejo de preparo do solo. Dadas todas as transformações acarretadas a partir dele. 3,3. Plantas de cobertura. Um dos desafios do plantio direto reside no combate de pragas de solo. Corno os Phytonarnetoides, por exemplo. Corno todo manejo na agricultura é de conhecimento geral que nada mais eficiente quando há a integração de práticas de modo a potencializar a resposta de todas as envolvidas. No presente exemplo, essa é a urna das possibilidades, a integração entre o SPD e o uso de culturas de cobertura. A ausência do revolvimento do solo e constante cobertura favorecem a presença de algumas pragas e para prevenir ou até mesmo remediar essa situação. O uso de plantas não hospedeiras é uma boa alternativa. Isso também vale para a inclusão de culturas não hospedeiras no ciclo de rotação de culturas.
seguindo o exemplo de Phytonarneitoides que pode ser estendido às demais pragas e doenças para que a escolha da cultura a ser incluída no sistema seja eficiente. Há alguns princípios a serem atendidos conforme citado por Freire et al. Sendo espécie ou espécies de Phytonarneitoides na área. Abundância populacional do Phytonarneitoide, suscetibilidade das espécies cultivares híbridos aos nematoides. O benefício do uso de culturas de cobertura se dá pela possibilidade de geração de biomassa e posterior incorporação do material vegetal ao solo, o que, conforme já anteriormente citado, não possui apenas as propriedades fitorremediadoras, mas também contribuem para a incorporação e aumento de matéria orgânica. Voltando ao foco de controle biológico, o controle propriamente dito se dá pela ausência de hospedeiros e também pela ação direta de moléculas tóxicas aos nematoides presentes na planta. Inclusive, esses compostos nematicidas são isolados, identificados e usados como extratos de plantas para adubação verde ou biofumigação, constituindo importantes ferramentas de controle contra esses patógenos. Freire et al. 2011. Adicionalmente, esta diversificação das fontes de matéria orgânica promove maior diversidade e atividade microbiana nos solos. Um exemplo pertence à família Asteraceae, gênero Tagetes, espécie T. patu, a conhecida como cravo de defunto, cuja folhagem, quando incorporada ao solo, confere uma redução na infecção de nematoide M. oidogene incognita. Outro grupo de plantas que pode ser citado é o do feijão de porco Canavalia ensitormis, cujo uso como adubo verde proporcionou uma redução de 63% na população do fitonematóide Tubi Shabatuchaoa no cultivo de milho. O último caso se trata de uma planta que é fonte natural de lectinas que são capazes de interferir na atração e na consequente migração dos nematoides até os hospedeiros, bloqueando o sistema quimiorreceptor dos nematoides, o que reduz ou até mesmo impossibilita a sua capacidade de iniciar o processo de infecção. Freire et al. 2011. Além disso, pensando na construção do ambiente, ao incluir plantas de cobertura no sistema agrícola, há uma alteração na concentração de plantas, as quais podem atuar como recurso alimentar e abrigo para insetos que são inimigos naturais das pragas que acometem a cultura em questão, além da maior quantidade de alimento suplementar, como néctar e pólen, o que também incrementa a capacidade reprodutiva desses inimigos. Por outro lado, também atua sobre insetos especialistas que apresentam funções específicas no meio e dificuldade de colonizar e permanecer no ambiente diversificado, o que não ocorre no caso de área com monocultura ANDOW, 1991. Para exemplificar, são insetos classificados como polinizadores: abelhas, borboletas, maripossas, predadores, joaninhas, tesourinhas e parasitoides, vespinhas. Araújo. 2021. Pensando nisso, há ainda outro fator que precisa ser avaliado na escolha das plantas de cobertura. IV, inflorescência em grande quantidade, a fim de fornecer néctar e pólen. Também em grande quantidade para os inimigos naturais. As plantas mais estudadas no Brasil, visando a eficácia do controle de pragas pela atração de inimigos naturais, são a nabo forrageiro família Brassicaceae, sp. Ráfanos sativos.
B. Trigo morisco, família Puliunaceae, sp. Fagopirum sculptum. C. Cravo de defunto, família Asteraceae, spp. Taget patula, Taget ereta. D. Coentro, família Apiaceae, sp. Coriandrum sativum. E. Endro, família Apiaceae, sp. Anetum graveolens. Exemplo prático citado por Gonçalves 2020 são os predadores da família Coccinellidae, popularmente chamados joaninhas, e que são predadores naturais de pulgões. A população desses insetos é favorecida pela presença das apiáceas coentro, funcho e endro. A confusão ou repelência causada por odores das plantas e os contrastes de cores são responsáveis pelo bloqueio da orientação do inseto até sua planta de preferência, dado que também terá uma maior área para explorar, já que há maior quantidade de plantas no ambiente. Além disso, os efeitos do microclima, tais como sombreamento, proteção contra o vento, mudança na temperatura e redução de insolação favorecem a migração de insetos de áreas de entorno. Gonçalves, 2020. Para fins de manejo há, ainda, outras questões que devem ser observadas, podendo ser listadas da seguinte forma: a observar o estado da planta hospedeira e saber qual a época ideal para dissecação, roçada ou incorporação ao solo. E entender qual a fitotoxicidade para as culturas. E v. Conhecer a estabilidade dos compostos nematicidas no solo. V. Saber qual o tipo de solo. A razão para essa última observação consiste na possibilidade de que os compostos ativos sejam absorvidos pela argila e inativados, possuindo, portanto, menor eficiência quando usados em solos de textura argilosa. Para mostrar a amplitude de variáveis envolvidas nessa prática de manejo. Outro fator que pode ser observado é o da incorporação dos nutrientes do material vegetal, uma vez em decomposição no solo. Podem ter influência na indução de resistência de plantas a doenças, uma vez que resultam na possível modificação anatômica das plantas por meio de mecanismos como tornar a epiderme mais grossa, lignificada e com acúmulo de silício, além das possíveis interferências nas propriedades fisiológicas e bioquímicas. Há, ainda, outro grupo de micro-organismos que vale ser citado e que é favorecido pelos efeitos da presença das plantas de cobertura em áreas agrícolas: os decompositores. De acordo com Duarte, Cardoso e Favero, 2008, a composição e a atividade da comunidade microbiológica depende de fatores como as condições do solo, a aeração, umidade, temperatura, pH, disponibilidade de nutrientes e quantidade e qualidade do material orgânico disponível para decomposição. Desta forma, a biodiversidade em sistemas agrícolas, seja ela de organismos vegetais ou microbiológica, proporcionará maior equilíbrio e resiliência ao agroecossistema frente ao ataque de pragas, patógenos e plantas infestantes. Logo, o manejo preventivo provê maior eficiência, sanidade e sustentabilidade aos sistemas agrícolas, sempre buscando a menor necessidade de intervenção humana e uso de insumos